Muito bem, chegamos no nosso quinto e penúltimo estudo dessa série sobre os anjos. Hoje tem bastante coisa para a gente ver, né? E a gente vai começar falando sobre os nomes que a gente vê aí as pessoas colocando em Satanás, né? Então eu até brinquei, a gente tem lá, a gente chama Satanás de coisa ruim, Beelzebub, capiroto, cabra não sei do que, e vai, por aí vai, tem muito nome. Mas a Bíblia também tem muitos nomes para se referir a Satanás, e a gente vai ver isso daí, então já vou te convidar a abrir a sua Bíblia. A gente vai aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, tá? Então, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que enganava o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Né? Tem até um errinho aqui. Okay? Então a gente vai falar sobre a questão de Satanás e seus anjos. Então tem muitos nomes, a Bíblia dá muitos nomes para Satanás ou para se referir a Satanás. Os nomes têm muito mais a ver com a sua ação, a forma de agir, o seu caráter, do que nomes próprios, propriamente dito. Talvez o único nome próprio seja Lúcifer mesmo, o nome anjo de luz. Mesmo assim, anjo de luz é uma menção ao seu estado primeiro, seu estado natural, a forma como ele foi criado. Tá? Então, basicamente, os nomes dados a Satanás têm a ver com isso, tá bem? Então a gente tem lá diabo, né? A palavra diabo, ela literalmente quer dizer caluniador e acusador, né? Ou seja, aquele que profere mentiras para te desmerecer, para enfim, para ir contra o seu caráter, né? Ou para te acusar mesmo, acusar do teu pecado, acusar do teu erro, da tua omissão. Então, o diabo é nesse sentido, a gente vai ver sendo usado assim, Apocalipse 2:10, 12 e 12:10, tá bom? Outro nome para Satanás é o próprio nome Satanás, que quer dizer adversário. A gente vai ver isso em Zacarias 3:1 e 1 Pedro 5:8. Então, é no sentido de que é aquele que se opõe a Deus, tá? Adversário de Deus, tá? Dragão ou serpente. A gente vai ver isso em Apocalipse 12:9, também em Gênesis 3, versículo 1, 2 Coríntios 11:3, tá? É no sentido de traidor, né? Aquela figura monstruosa, né? Distorcida, retorcida, mas quando ele é colocado como serpente ou dragão, é no sentido de traidor, tá bem? Beelzebub, né? Beelzebub é senhor das moscas, é uma figura da cultura hebraica ou dos povos em volta, que é aquela ligado a um deus pagão chamado Baal Zebub, né? Que era um deus de uma dessas nações pagãs, que era ligado ao mal, ligado a tudo que era contra a pureza e a santidade que Deus exigia. Maligno é outro nome que é usado, a gente vai ver isso em Mateus 13:19, Efésios 6:16, 1 João 2:13. O maligno aqui no sentido de mal, né? De malvado, de cruel, de tirano, de aquele que produz o mal, tá bem? Tem outro nome que é Abaddon ou Apolion, que é o destruidor. A gente vai ver isso em Apocalipse 9:11, que é aquele que veio para matar, destruir, roubar, né? Enfim, é nesse sentido. Deus desse século, 2 Coríntios 3:4, é no sentido de que esse mundo, o curso natural desse mundo é distorcido
e comandado, né, pela atuação de Satanás no que diz respeito ao que não é santo, ao culto pagão, a forma não cristã de você se conduzir. E você tem um outro termo que é príncipe deste mundo, né? O primeiro é Deus desse mundo, agora príncipe desse mundo, que é no sentido de que é 1 João 12, 31 e Apocalipse 16, 13 e 14, que ele tem influência sobre os governos. Então a gente percebe isso claramente, que tem muita coisa que você fala, meu Deus, isso é espiritual, não é possível que isso esteja acontecendo. E a Bíblia mesmo reconhece que ele influencia esse mundo, né? Príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2 e 6:12. Tem ligação aqui com aquilo que nós já explicamos, que é a organização dos anjos, né? Você tem ali uma hierarquia angelical em que Satanás governa aquela fatia dos anjos caídos. E Lúcifer, que é anjo de luz, ou estrela da manhã, o filho da alva, que é uma menção a seu estado original, natural, lá da forma como Deus o criou no início. É o texto que nós lemos em Isaías 14, versículo 2. Então o que Satanás faz? Satanás se opõe a Deus. Ele se opõe a tudo que é de Deus. Ele se opõe a tudo que é em relação ao Filho, Jesus Cristo. Ele se opõe a tudo que é em relação ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo na igreja, ao agir do Espírito Santo na história. Então ele se opõe a isso, ele é um opositor mesmo. Ele é aquele que vai tentar distorcer e desfazer a obra da graça de Deus na vida das pessoas. E essa forma contrária de agir se estende à humanidade, que é a criação de Deus. Então nós também somos alvo desse desejo destruidor de Satanás. Então ele se opõe contra a humanidade, né? Então, de várias maneiras, né? Levando os homens a se distanciarem de Deus, a não viverem uma vida santa, enfim, uma série de coisas que a gente percebe claramente aí. Eu queria voltar aqui também na Bíblia para a gente dar uma olhada em Lucas. Deixa eu pegar aqui para a gente. Livros, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Né? O diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. Aqui a gente está extraindo um versículo de Jesus sendo tentado ali no deserto para falar justamente de Satanás como agente de tentação. Tá? Então, a gente percebe Satanás ali, nesse momento aqui de Lucas, tentando a Jesus Cristo. Então Jesus, logo depois que ele foi batizado, ele foi levado por Satanás. Esse levado aí, a gente não sabe se foi transladado, se ele foi, acredito que não, né? Uma hipótese muito improvável. Mas o fato é que, durante aquele período ali de jejum, de orações, Jesus foi tentado por Satanás, de vários aspectos, vamos ver eles. Primeiro, foi tentado de forma física, fome, frio, cansaço, né? Então Satanás nos tenta através das nossas limitações físicas, beleza? Outra coisa, em relação ao desejo e posse de poder. Olha, vou te dar tudo isso daí, se você me adorar, se você se prostrar a mim, você vai governar tudo isso daí, né? Então, quando a gente pensa nessa tentação, a gente fala, mas por que Jesus seria tentado nisso se ele é Deus, ok? Mas a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, por que Jesus foi tentado, e você vai entender um pouco mais, tá? Ele foi tentado também em relação à sua segurança física, né? Satanás desafia ele, se joga daí, se joga. Quem sabe os anjos não vêm aí te socorrer, né? E então, Jesus foi tentado por Satanás. E a pergunta é, por que ele foi tentado? E talvez a resposta esteja em algumas possibilidades. Primeiro, para ele provar que verdadeiramente ele era humano. Para nós era importante essa tentação, para a gente perceber que Jesus se realmente se despiu de sua graça e se fez homem, se fez carne. Né? Para dar exemplo para nós, né? De que é possível resistir às tentações, né? Para ter uma experiência de disciplina pessoal para deixar para a gente, né?
para que ele tivesse autoridade, por assim dizer, na intercessão por aqueles que sofrem, como já uma prévia da batalha final entre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né, que é aquela promessa lá de Gênesis 3:15. Então tem muitas possibilidades aqui, né? O importante é que quando Satanás ele resolve tentar a nós, ele usa a tentação para exaltar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? Salomão fala muito sobre essa coisa, né? Satanás caiu por conta da vaidade, então ele sabe que é uma maneira de você tratar e tentar o ser humano, né? Através da tentação, ele leva o ser humano à prática da imoralidade, que é o contrário da santificação, né? Quando você procura práticas que ferem a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida, né? Então nós somos exortados para resistir a essas tentações. Vamos ver aqui, ó, Mateus 26:41, vigiai e orai para não cair em tentação. Mateus 6:13, né? Não nos deixe cair, na oração de Jesus, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos desse mal, né? Livra-nos do mal. Então, a oração ali chamada oração do Pai Nosso, né? Então, Satanás ele tenta a humanidade também. Temos algumas ideias. Agora vamos falar um pouquinho sobre os demônios, né? A gente falou de Satanás, vamos falar dos demônios. Tem algumas ideias erradas sobre os demônios. Eu só vou dar uma pincelada aqui para você saber que existe, tá bom? Alguns acreditam que os demônios são, na verdade, espíritos desencarnados, né? De pessoas que já foram vivas, hoje não são mais, e que perturbam a humanidade. Essa ideia aqui é a base para várias religiões de matriz afro, né? E usam como base essa ideia de que os espíritos que incorporam já foram seres humanos um dia. Okay? A gente não crê dessa maneira. O cristianismo rejeita essa ideia, né? Porque os espíritos não voltam, aqueles que morrem não têm ação no mundo natural, ok? E os demônios não são isso. Legal? Os demônios seriam, então, uma raça pré-adâmica, ou seja, uma outra ideia equivocada, de que os demônios seriam seres que habitaram uma criação de Deus antes de Adão, que foi destruída com a queda de Satanás e tal. Também é uma ideia muito equivocada. Outros acreditam que esses demônios são o resultado daquilo que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 6, lá, que os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. E isso é tem que forçar muito a imaginação para acreditar nisso, tá bom? Mas por quê? Porque os anjos são assexuados, eles não são masculinos nem femininos, né? Então, esse texto aí de Gênesis tem muito mais a ver com a descendência daqueles que eram tementes a Deus, com a descendência daqueles que não eram tementes a Deus, né? Que se uniram, tiveram filhos. Esses filhos foram homens importantes, né? O texto vai dizer que eram homens poderosos, mas esse poderoso pode ser um príncipe, um rei, um guerreiro, não necessariamente, tá? Então, se você tem curiosidade sobre esse texto, dá um toque aqui embaixo que eu vou encaminhar um vídeo para você. Ainda sobre os demônios. Então, o que a Bíblia diz? Ele diz que os demônios são anjos caídos, né? Aquela terça parte que caiu junto com Satanás, né? Então, os demônios, eles são seres espirituais, não encarnados, tá? Que são como Satanás, dotados de inteligência, né? Então, eles são inteligentes, não são uma massa de manobra, como eu já coloquei aqui. Eles têm emoção, eles se irritam, eles se alegram quando eles cumprem, quando eles chegam no objetivo deles, né? Tem vontade, né? Tem vontade de ficar, de ir, tem vontade, né? São seres espirituais, são de natureza imorais, né? Eles vão contra aquilo que Deus determina como moralidade e são poderosos, tá? Os anjos têm mais poder do que a gente, então é importante a gente sempre entender isso daí. Essa atitude demoníaca no mundo, ela ocasiona algumas coisas, algumas práticas que a gente precisa condenar. E tem muito a ver com
o esoterismo, tem muito a ver com esse culto àquilo que não se compreende, aquilo que é sobrenatural, né? Então, a prática da adivinhação. Então, prática da adivinhação aqui tem várias vertentes, né? Você, enfim, inclusive tem muita contaminação do evangelho com isso aqui. Muita igreja que usa essas práticas de adivinhação revestida de suposta revelação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, para iludir as pessoas, né? Então, prática da adivinhação. Os espíritos usam muito isso, tá? Então, uma coisa que é importante você pensar assim, deve ser a pessoa lá numa sessão espírita, incorpora lá um espírito, entre aspas, e fala que é o pai dele, que morreu. Aí o espírito fala, lembra aquele dia que estava só a gente no quarto e caiu o guarda-chuva. Aí você fala, deve ser meu pai, porque estava só eu e ele no quarto e só eu e ele sabe que caiu esse guarda-chuva. Meus amados, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, tem anjos e demônios aqui em volta. Nós cremos assim, o mundo espiritual ele existe, né? O mundo espiritual ele é verdadeiro. Então, se um espírito virar para mim e falar assim, aquele dia que... Não se iluda com isso não, são espíritos enganadores, tá bem? Então vamos lá, algumas práticas de adivinhação, né? Pelos augúrios, ou seja, né? Aquelas coisas que acontecem, um movimento de um pássaro, uma árvore, uma folha que cai, uma pedra que rola, isso aí significa tal coisa, isso aí é não sei o que, vai acontecer não sei o que, é uma forma de influência demoníaca utilizando as formas da natureza. Tem a questão da hidromancia, que é você olhar para a aparência das águas e tentar tirar dali alguma interpretação, muito esoterismo, né? Astrologia, de um modo geral, esoterismo puro, né? Necromancia tem a ver com a consulta aos mortos, de você entender que os mortos voltam, que traz recado, que faz psicografia. Tudo isso é influência demoníaca por trás disso daí, feitiçaria pura, né? Feitiçarias de todos os tipos. A coisa importante é definir o que é feitiçaria. Feitiçaria é quando você acredita que você, ser humano, pode fazer algo para manipular aquilo que você considera como divindade. Isso é feitiçaria. Então, a pessoa vai lá e sacrifica um determinado animal, uma encruzilhada, acende lá uma vela, ele acha que com aquilo ele vai manipular o que ele chama de divindade. Então isso é feitiçaria. Feitiçaria é principalmente de baixo para cima, numa tentativa do ser humano manipular a divindade. Muito contrário do cristianismo, né? Porque Deus lá no céu, olhando a terra, não viu um justo sequer, alguém que merecesse, e ele lá no céu, ele decide vir até a Terra e resgatar o ser humano. Então, as religiões baseadas em feitiçaria, em ocultismo, as religiões pagãs, de um modo geral, elas são de baixo para cima. E o cristianismo é de cima para baixo, ou seja, Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E tem o espiritismo, de um modo geral, que também é uma coisa que é muito forte, principalmente no Brasil. O Brasil tem duas vertentes de espiritismo. Você tem o espiritismo que a gente chama de mesa branca, né? Que é da doutrina kardecista, de Allan Kardec, que é basicamente baseada na comunicação com os mortos. Eles acreditam que é possível você se comunicar com quem já morreu. E, biblicamente, a gente não acredita dessa maneira, e a gente sabe que isso é a atuação de demônios, né? Na forma como nós cremos. E tem o outro espiritismo, que são normalmente religiões de matriz afro ou orientais, que tem também na questão da possessão demoníaca, que eles vão chamar de incorporação, né? E aí, nesse momento de incorporação, você também ali se comunica com um espírito, né? Que foi um homem em algum momento, ou foi um índio, ou foi um caboclo, ou foi um rei, ou foi... e ele se incorpora ali e também dá o recado, e fala, e revela coisas que estão em secreto. Muita gente fica muito espantado com esse negócio de você, do espírito revelar coisas que estão em secreto. Meus amados, vida que segue. O mundo espiritual existe, ele é verdadeiro, está aí, e a gente precisa
tá ciente dele, tá bom? Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre a ação demoníaca. Vamos ver aqui 1 Timóteo 4:1 para servir de base aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu voltar aqui, vamos pegar o livro de 1 Timóteo. Opa, tá aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tá bem? Então existe uma preocupação de entender que existe uma atuação demoníaca no mundo, e ela existe, ela é real, tá? Então os demônios, eles podem atuar no campo da doença física? Pode, a Bíblia diz que sim, né? Em Mateus 9:32, a gente vê um espírito que deixava a pessoa muda, né? Com epilepsia, Mateus 17, mas nem toda doença é ação demoníaca, a gente tem que ter essa consciência, tá? Existem doenças que são ação demoníaca, tem outras que não são ação demoníaca, e tem as chamadas doenças psicossomáticas, né? Que você tem de fato uma doença física, que ela é ocasionada ou agravada por uma doença emocional, e isso pode ser ainda exponenciado, né, por um problema espiritual. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas principalmente os demônios, eles atuam na questão moral. Mas deixa eu falar um pouquinho dessa coisa da possessão. Eu não sei se eu falo agora, eu vou deixar para falar na próxima e última lição. Vamos falar que a principal atuação de Satanás não é nas doenças físicas, é realmente na questão da queda moral do homem, sabe? No afastamento daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é de Deus. Então o homem, ele tenta levar o ser humano a viver, aliás, o Satanás e seus anjos, seus demônios, tentam levar o homem a viver de acordo com a sua própria concupiscência, sua vontade, seus desejos, em detrimento, né, ou contra aquilo que Deus deseja. Ele instiga, né, o ser humano e coloca na vida dele muitos empecilhos para que ele se achegue a Deus. É interessante, tenta convidar alguém para ir para a igreja. Você vai perceber que a pessoa não consegue. Uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra hora acontece outra, até que ela vença esses empecilhos e consegue ali chegar próximo de Deus, né? Ele instiga o homem a mentir, a viver na prática da mentira, instiga o homem a não perdoar, né? A viver com a amargura, com o rancor, com o ressentimento, alimentando, retroalimentando o ódio. É só olhar as rivalidades, por exemplo, no Oriente Médio, é uma coisa inconcebível. Você não tem como acabar com aquilo, porque é ódio sendo retroalimentado. Ódio, 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 ódio. Você não tem uma quebra disso, desse ciclo desvirtuoso, vamos colocar assim. Então, isso é bem ocasionado por Satanás, né? Essas coisas do ócio, da preguiça, da procrastinação, tudo isso é coisa de Satanás, tá? Isso trabalha muito na vida da pessoa para levar a pessoa a um estado deplorável assim de existência, né? Falta de solidariedade, falta de prática de amor, falta de bom testemunho, né? Então, tudo isso daí, Satanás atua muito mais nisso do que no corpo em si, causando uma doença, alguma coisa desse tipo, né? Então, às vezes as pessoas, essas igrejas que gostam muito do que eles chamam de batalha espiritual, que é o nosso próximo e último assunto, fica para, a pessoa está com dor de cabeça, é Satanás, a pessoa está com dor nas costas, é Satanás. Gente, a pessoa está se exaltando lá na igreja, é Satanás. A pessoa está fazendo pouco caso do irmão que é mais simples, é Satanás também. A pessoa está mentindo lá na frente, dando um testemunho falso, é Satanás também. A gente acha que Satanás atua muito na parte física, mas atua muito mais na parte moral. E quer saber uma coisa? As igrejas não são destruídas por problemas morais muito elevados, não. Satanás começa a pegar as coisinhas pequenas. Dá prazer para a pessoa em falar uma mentira, em ser exaltado, esse tipo de coisa, que vai crescendo dentro dela. E por fim,
Satanás também trabalha na idolatria e nas falsas doutrinas, levando os homens a se afastarem de Deus por cultuarem e por acreditarem naquilo que não é do Pai. Obrigado. Fica aí para o estudo 6, aciona o sininho aí para você ser avisado. E por fim nós vamos falar de possessão demoníaca, batalha espiritual e vamos encerrar essa parte sobre os anjos. Obrigado se você ficou até aqui. Gostou? Dá um joinha aí que gostou. Não gostou? Critica, não tem problema. Tem dúvida? Pergunta e a gente está aí à sua disposição. Deus te abençoe. Até a próxima.